Tem o grupo agora de R$ 29,99 da Escola de Capacitação Teológica, que é o melhor e mais acessível curso de teologia do YouTube. E você, além de aprender bastante, você também ajuda esse canal a crescer e a se desenvolver. Então, não perca tempo, venha fazer parte ainda mais desse projeto. Você já leu a Bíblia, imagino eu. Se não leu, deve ler, porque, é claro, além de ser fundamental para a fé cristã, é uma leitura bastante importante. O Antigo Testamento ele é organizado, pelo menos na versão das Bíblias cristãs, em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros dos profetas. Os livros poéticos são muito interessantes, o nome já diz tudo, né? São livros construídos em formas de poesia, em formas de sabedoria popular, em termos de música, em termos de poemas, e é muito interessante essa leitura, principalmente, eu quero dizer hoje, sobre o livro de Cantares. Pois é, os livros poéticos também são chamados de livros sapienciais, livros da sapiência, da sabedoria, e de fato o são, né? Tem muita sabedoria contida nos livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Muita sabedoria, muita poesia, muita música, sim. Muitos ditados populares com sabedoria e que vale a pena demais você ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. Por exemplo, o livro de Cantares, que também é conhecido como o Cântico dos Cânticos, né? Que é um texto belíssimo que a tradição atribuiu a autoria a Salomão. Inclusive, ele é conhecido como Cantares de Salomão, mas essa questão da autoria é discutível, mas não é o foco do nosso vídeo de hoje. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Bom, eu espero que você que nos assiste, que nos acompanha, e aliás, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal, mas eu espero que você já seja inscrito aqui do canal, né? Que você já tenha feito a sua inscrição, que você, ao assistir os nossos vídeos, deixe o seu like, porque nos ajuda. E você deve pensar com muito carinho, mas não ficar pensando muito, né? Tomar sua decisão logo de ser membro do canal. Tem alguns pacotes que você pode escolher, todos eles têm benefícios exclusivos, descontos em cursos, tem cursos especiais para quem é membro. Você sabe bem, é claro, Cantares de Salomão falava da relação entre Cristo e a Igreja. Opa, quê? Cantares de Salomão, escrito quase 1000 anos antes de Jesus, fala da relação entre Cristo e a Igreja? Não, é claro que não. Óbvio que não tem nada a ver, a não ser que você admita que a sua interpretação ela é alegórica. Uma interpretação alegórica, uma interpretação livre, uma licença poética em todos os sentidos do termo, e que você está fazendo isso conscientemente e tendo apenas uma leitura da fé, fazendo uma analogia simbólica com o texto. Aí, vá lá, mas o texto foi escrito muito antes de Jesus, o autor do texto não conhecia a pessoa de Jesus e tampouco conhecia o que é igreja. Aliás, até o Novo Testamento não conhece igreja como nós conhecemos hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não se culpe, não foi você que inventou essa ideia de que Cantares é o livro de Cristo e a igreja. Nem o seu pastor, nem o seu líder religioso, isso é muito antigo na tradição cristã. Bom, vamos lá. Na verdade, o livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, faz parte da escritura judaica que nós chamamos como Antigo Testamento. É um dos livros poéticos, portanto não é uma leitura literal, é uma poesia sobre a vida, no caso uma poesia sobre um romance, uma poesia sobre uma relação íntima e amorosa entre um casal. Um jovem rapaz e uma jovem moça
que se enamoram, que se encantam um com o outro, não só pelas pessoas, mas pelo físico um do outro, e tem uma relação que passa pela paquera até a relação íntima, a relação sexual, até o depois dessa relação sexual. É um livro belíssimo, de uma poesia belíssima, de uma relação vívida entre um jovem rapaz e uma jovem moça, e que a gente acaba dilacerando o seu sentido poético, o seu sentido amoroso, o seu sentido íntimo, porque a tradição cristã teve pudor demais para dizer que o livro de Cantares era uma relação íntima entre um casal jovem. A tradição cristã foi desde muito cedo influenciada pelo dualismo platônico. E nessa visão do dualismo, o sexo é visto como uma coisa ruim, porque está ligado à matéria, à carnalidade, ao corpo físico. E isso é ruim, porque bom mesmo é a alma, é o imaterial, é o transcendental. Esse é o dualismo platônico que penetrou na teologia cristã desde o segundo século e, a partir de então, não largou mais. As influências continuam muito presentes, muito claras, e tem uma leitura muito cheia de pudor desse livro, que não tinha lá na cultura judaica, não tinha essa questão, até porque a relação íntima entre um rapaz e uma moça é algo tão humano, é algo tão belo, é algo que faz parte da existência, da vivência de seres humanos, que é mais do que natural que um texto com essa conotação esteja na Bíblia, esteja na Escritura, uma poesia com tanta riqueza como essa, de um casal que livremente desfruta da relação íntima, desfruta do corpo um do outro, desfruta do amor e da atração que um sente pelo outro. Que coisa mais saudável, natural e humana isso, mas com a leitura dualista desde muito tempo, a Igreja passou a ver o sexo como pecado. Bom mesmo, santo mesmo é o celibatário, é o que vive em oração, é o que vive em jejum. Teve pais da Igreja que inclusive chegou a se emascular, ou seja, cortar o seu membro genital porque era considerado fonte do pecado. Teve pai da Igreja que chegou a considerar a mulher como fonte da pecaminosidade, da sedução. Viram a mulher com desconfiança. E esse machismo eclesiástico, ele é antiquíssimo, mais antigo que você pode imaginar. A mulher era vista como a corruptora do homem, como a que seduziu o homem, como a desvirtuou o homem do caminho que ele deveria seguir, e, portanto, ela era a fonte da pecaminosidade. E sexo, nem pensar. Na melhor das hipóteses, era um mal necessário para a procriação da espécie. Mas essa é uma leitura muito viciada pelo dualismo platônico e por essa desconfiança com o que é do corpo, da matéria, da sexualidade, da vida humana nesse sentido íntimo. E desde então, desde Orígenes, a Igreja passou a ler o livro de Cantares como sendo uma tipologia, tendo uma linguagem alegórica do texto, falando da relação entre Cristo e a Igreja, uma relação santa, uma relação pura, uma relação espiritual, transcendental, porque ela jamais admitiria que há relação entre um casal. Pois é, mas é isso que é Cantares. Que bom que é, porque ele traz muita beleza, muita poesia e muito ensinamento para a nossa vida, e você deve entender que ali era um rapaz e uma moça que se interessam um pelo outro, que se enamoram, que têm relação íntima e que vivem um relacionamento de amor. Dizer que é a relação entre Cristo e a Igreja é uma figura de linguagem. É apenas uma alegoria. Embora, é claro, Cristo ama a sua igreja, a igreja simbolicamente é a sua noiva, mas Cantares não estava falando sobre isso, ok? Um abraço a todos e todas, deixe o seu like, compartilhe
o nosso conteúdo, ative todas as notificações, que assim você não perde nada, e em breve eu te encontro por aqui novamente. Tchau!